Como ler a Bíblia? Eu já recebi muitas mensagens de várias pessoas me pedindo dicas para ler a Bíblia. Eu já recebi muitas mensagens de pessoas que contaram para mim que tem muita dificuldade de ler e de entender a Bíblia, que precisa sempre de alguém para traduzir, alguém que explique, porque não consegue entender sozinho. Então, por essa razão, nós criamos uma metodologia, ou seja, um passo a passo. Na verdade, são só 3 passos, é bem simples, para você abrir a sua Bíblia em casa e ler e entender a Bíblia. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que nós lemos a Bíblia. Qual é a razão, qual é o motivo que a gente abre essa Bíblia, essa palavra maravilhosa? A primeira razão e a mais importante delas é porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está tendo um encontro com o nosso Pai. A gente está conhecendo o nosso Pai, a gente está ouvindo a voz do nosso Pai do céu, a gente está ouvindo a verdade, a gente está conhecendo o coração do nosso Pai do céu, a gente está se aproximando do coração do nosso Pai do céu, da vontade do nosso Pai do céu. E a segunda razão do porquê lemos a Bíblia é porque toda vez que a gente passa tempo com uma pessoa, a gente se torna cada vez mais parecido com essa pessoa. E essa é a principal razão que o nosso Pai nos criou para nos relacionar com Ele, para que cada dia mais a gente se torne quem nós nascemos para ser, semelhantes a Ele. Amém? Então, qual é esses 3 passos que a gente vai dar toda vez que a gente lê a Bíblia? O primeiro passo é a gente se perguntar, dentro do texto que eu li, e a gente não precisa ler muita coisa não, a gente vai ler, inclusive a gente vai treinar aqui juntos essa metodologia para vocês entenderem com muita clareza como que faz, tá? Mas a gente não precisa ler um montão. Sabe aquelas ideias que as pessoas têm? Tipo, vamos ler a Bíblia em 1 ano, vamos ler a Bíblia tantos capítulos por dia. A gente não precisa fazer isso, porque qual seria a razão de fazer isso? Só conhecer por conhecer, só conhecer a história? Não, a gente tem que desfrutar desse tempo com o nosso Pai do céu. A gente precisa desfrutar da presença dele, a gente precisa se aproximar do coração dele, a gente precisa conhecer o coração dele para que a gente possa ser renovado, para que a gente possa ser transformado cada vez mais. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente se perguntar, ou perguntar para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, quem Deus é? Quem Deus é? Como que é o coração dele? Como é que ele pensa? Do que ele gosta? Tá? Quem Deus é? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que ele quer que eu saiba, o que ele quer que eu faça. Esse é o segundo passo. E o terceiro e último passo é a gente dizer assim, papai, que seja feita a sua vontade. Então ele vai mostrar pra gente se nós estamos agindo como Ele quer que a gente haja, pensando como Ele quer que a gente pense, sentindo, se vendo, falando conforme a vontade dEle ou não. Então a gente precisa se alinhar à vontade dEle. A gente precisa dizer para Ele, Pai, eu não vou fazer a minha vontade, eu não vou buscar os meus próprios interesses, eu não vou andar do meu jeito, conforme o meu entendimento, mas sim eu vou andar conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, conforme aquilo que o Senhor está dizendo. Para eu ser, para eu fazer, para que eu entenda quem eu sou, como é que o Senhor me vê, para que eu comece a me ver como o Senhor me vê, para que eu comece a pensar como o Senhor pensa, e assim por diante. Amém? Então vamos lá, vamos começar nosso treinamento aqui com essa metodologia. Vamos ler hoje juntos Jeremias 16, 5, 6 até 10, tá? Jeremias 16, do 5 até 10. Vamos lá. Assim diz o Senhor. É muito importante quando a gente vai ler a Bíblia que a gente tenha muita atenção nessas partes onde a Bíblia vai dizer assim pra gente, assim diz o Senhor. A gente tem que redobrar a nossa atenção, porque é o próprio Senhor falando com a gente. É o próprio Deus falando com a gente. Então a nossa atenção precisa estar redobrada. Ou assim diz o Senhor, ou aquilo que Jesus disse. Amém? Porque ali é a palavra pura, que veio diretamente do coração do nosso Pai do céu. Vamos lá. Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É forte essa palavra. Maldito, maldito é quem confia nas pessoas, se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Então eu serei maldita e não bendita. Eu não terei bênçãos se eu colocar a minha confiança, se eu depositar a minha confiança em pessoas.
Por quê, Fernanda? Eu não posso confiar em pessoas? Pessoas são más, elas nunca são dignas de confiança, eu nunca posso confiar nelas? Sim, eu posso confiar nelas, mas eu preciso entender que pessoas são falhas, pessoas podem nos faltar, ou porque elas não têm a mesma capacidade de Deus, né? Ou porque, de repente, elas são fracas, ou falam, mas não podem ser aquilo que falam, ou enfim, vão nos decepcionar de alguma maneira, sabe? Então, por mais que as pessoas sejam boas, por mais que as pessoas, elas, inclusive, estejam sendo guiadas por Deus, elas são pessoas. Não é sobre pessoas, é sobre Deus através das pessoas. É sobre a vontade de Deus sendo executada através da vida de pessoas. É Deus que faz a obra através de nós. Então a nossa confiança não está em nós. A nossa confiança não está na nossa capacidade. A nossa confiança não deve estar na nossa força. A nossa confiança não deve estar nas pessoas. Nem pessoas que têm títulos, nem pessoas que têm cargos, nem pessoas que têm posições, nem pessoas que o Senhor já deu muito para elas. Não, a nossa confiança tem que estar somente no Senhor. Então, quem Deus é? Vamos começar a aplicar nossa metodologia de frase em frase, tá? Quem Deus é? Como é que ele pensa? Do que ele gosta? Esse é o nosso primeiro passo. Deus é aquele que ele quer que a gente tenha plena confiança nele. Ele quer que a gente não se apoie em pessoas ou em nós mesmos, mas somente nele. Ele não quer que a gente dependa de pessoas ou de nós mesmos. Ele não quer que a gente dependa da nossa própria força, do nosso próprio esforço, do nosso próprio entendimento, da nossa própria capacidade, mas que a gente dependa completamente dele. Porque tem coisas, família, que só o nosso Pai do Céu pode fazer. E essas coisas são extraordinárias e sobrenaturais. E nós nascemos para viver esse sobrenatural. Nós nascemos para ver o mar abrir. Nós nascemos para ver os mortos ressuscitarem. Nós nascemos para viver de milagre em milagre. Nós nascemos para ver, viver tudo isso, experimentar tudo isso. Você crê nisso? Me conta aqui, me deixa saber. Mas para isso a gente precisa contar com o Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? O que Ele quer que a gente faça então? A gente precisa confiar somente nele. Nosso coração precisa estar confiante somente nele. Ah, mas fulano não abriu uma porta, ou fulano abriu uma porta. Se não abriu, amém, Senhor, eu confio em você e no seu plano. Ou abriu, graças ao Senhor, porque o Senhor faz através de pessoas. Porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor demonstra o seu poder, a sua glória, através da vida de pessoas, amém? Amém. Então, qual é o terceiro passo, né? O terceiro passo é a gente dizer, Pai, que seja feita a sua vontade. Eu preciso analisar o meu coração. Eu preciso analisar com verdade. Eu preciso ser honesta comigo mesma. E eu preciso me perguntar, eu tô me apoiando em pessoas? Eu tô me apoiando em mim mesma? Em todos os meus caminhos, eu tô confiando plenamente no Senhor? Eu tô colocando a minha confiança, a minha esperança no Senhor? Ou eu estou dependendo da minha força, da minha capacidade, ou dependendo das oportunidades que as pessoas me dão. Amém? Que seja feita a sua vontade, papai. Nós vamos colocar a nossa confiança somente em ti a partir de hoje, em nome de Jesus. Para a sua glória, Senhor. Jeremias 16:6 vai dizer: como o arbusto solitário no deserto, não tem esperança nenhuma aqueles que confiam em pessoas e na sua própria força. Habitarão em lugares desolados, estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Mas feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Vamos parar aqui? Vamos parar aqui. Então, mais uma vez, quem é o nosso Deus? É aquele que nos diz, é aquele que nos guia, é aquele que nos ensina, é aquele que nos fez para depender dele, que nos fez para confiar nele, que nos fez para descansar nele. Então ele diz, feliz é quem confia no Senhor, feliz é quem tem esperança no Senhor. Então o nosso Pai do Céu, ele nos fez para ser o quê? Felizes, satisfeitos, plenos. Ele nos fez para a gente ter paz, ele nos fez para a gente ter alegria, ele nos fez para a gente viver a justiça dele aqui na terra. Mas o que a gente precisa fazer? Confiar no Senhor, ter a esperança no Senhor. O nosso socorro vem da onde? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Senhor,
Ele é o Deus soberano que domina sobre tudo, sobre todos, sobre todos os corações. É Ele que abre e fecha portas. É Ele que tem um tempo certo para todas as coisas. Há um propósito para todas as coisas, há um tempo para todas as coisas e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, há um propósito para a gente estar na estação que a gente está. Há um tempo determinado. Ele determinou esse tempo de propósito. Ele determinou esse tempo de ser capacitado, esse tempo de ser transformado, esse tempo de ser lapidado. Ele determinou esse tempo onde a gente está sendo capacitado para chegar no lugar que Ele preparou para nós, para o destino que Ele preparou para nós. Amém? Então, há um tempo para todas as coisas e um propósito. Eu preciso viver esse tempo que eu vivo de processo, esse tempo de caminho, para que eu chegue naquele destino que Ele preparou para mim e viva o propósito que Ele tem para aquele tempo. Amém? Fez sentido para você? Então, o que Ele quer que eu faça? Que eu tenha paz, confiança, mesmo quando eu ainda não cheguei no destino. Que eu tenha esperança nesse tempo que eu estou, que eu tenha esperança que eu estou sendo movida junto com o Senhor e que Ele já preparou para nós o dia da virada, o dia da porta abrir, o dia de ser recompensado, o dia de ser, enfim, colocado nos lugares que Ele preparou para nós. Amém? Então a gente precisa sondar o nosso coração. Papai, mesmo quando eu estiver andando num vale de sombra de morte, meu coração tá firme, tá confiando, tá descansando, eu tô com esperança em Ti. Eu tô tendo certeza, convicção de que o Senhor tá cuidando de mim, que o Senhor tá cuidando de tudo, que há um propósito para todas as coisas que eu estou vivendo, que tudo tá cooperando para o Seu propósito com a minha vida. O meu coração tá tendo essa paz, esse descanso? Preciso me sondar, porque senão eu preciso começar a decidir viver essa palavra, a decidir descansar em todo o tempo, a decidir colocar minha confiança, minha esperança somente no Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Então, se a porta se abre, se a porta não se abre, se alguém me dá uma oportunidade, se alguém não me dá uma oportunidade, se alguém me enxerga, se alguém não me enxerga, não importa, porque o Senhor te criou antes da fundação do mundo. E o propósito dele com a sua vida não é só para esse tempo, mas é para a eternidade. Então, é a Ele que nós devemos agradar. É nele que o nosso coração deve descansar. É para Ele que devemos fazer todas as coisas. É para Ele que devemos nos mover. Amém? Continuando. Quem confia no Senhor, quem tem esperança no Senhor, é como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, porque nunca deixe de produzir frutos. Então, quem depende do Senhor não depende de mais nada. Quem Deus é? Deus é o nosso provedor. Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. Quem Deus é? É o primeiro passo da nossa metodologia. Quem Deus é? É aquele que quer que a gente conte com Ele. O que Ele quer que a gente faça? Que a gente dependa dEle. Que a gente busque nele. Que a gente se alimente dEle. Que a gente beba das águas da vida. Que a gente seja cheio e fortalecido pelo pão que Ele é. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos renova, Ele é o pão que nos fortalece a cada novo dia. Então nós precisamos fazer isso. Precisamos agora nos sondar. Pai, que seja feita essa vontade. Eu estou fazendo isso? Eu estou dependendo de Ti, eu estou me alimentando de Ti, eu estou me saciando em Ti, eu estou sendo fortalecida por Ti a cada novo dia, eu estou vivendo esta palavra, sim ou não? Se não, eu preciso começar a viver essa palavra, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, porque Ele nos fez para viver isso. Amém? Continuando. O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração, provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Aleluia, vamos parar aqui. Quem Deus é? Deus é aquele que está num tempo além do tempo. Deus é eterno. Deus é aquele que não depende de nada para fazer o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer, no dia que Ele quiser fazer. Ele não depende de nada. Não depende da nossa geografia. Ele não depende do que a gente tem ou do que a gente não tem. Ele não depende de pessoas. Ele não depende de nada. Ele só depende dele. Ele é a fonte. Então, quem Deus é? É aquele que quer que a gente aprenda algo hoje. O que Ele quer que a gente aprenda hoje? Segundo passo, hein? Segundo passo.
Ele quer que a gente aprenda a não depender, não confiar, não nos mover pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração, pelos nossos olhos. Ele quer que a gente se mova por aquilo que Ele nos diz. Ele quer que a gente se mova, ande sobre as águas, sabe? Ande além do que os nossos olhos estão vendo. Não pare porque não estamos sentindo. Não pare porque não estamos vendo. Não pare porque não estamos com vontade de permanecer andando e nos movendo por Ele, para a glória dele. Não pare. Não pare. Amém? O Senhor é aquele que é bom. Ele é bom. O que Ele quer que a gente saiba? O que Ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente saiba que nós temos essa natureza caída. Que existe o pecado, existe a maldade, existe a perversidade neste mundo e em nós. Então a gente precisa cuidar para não nos paralisar ou não nos mover conforme aquilo que a gente sente. A gente precisa cuidar de renovar nossa mente, de ter os pensamentos dele. Então, o que eu preciso pensar? Vamos ser claros aqui. O que eu preciso pensar? Preciso pensar, Pai, eu confio em Ti. Pai, eu confio no que o Senhor pode fazer. Pai, eu confio que o Senhor está aqui. Eu confio que o Senhor está me vendo. A minha esperança está em Ti. O meu socorro vem de Ti. Eu creio que tudo o Senhor pode. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio que o Senhor não perde nenhuma batalha. Eu creio que o Senhor tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando de mim neste tempo. Eu creio que o Senhor nunca vai me abandonar. O Senhor, Ele dá a devida recompensa de acordo com as nossas ações. Então, o que a gente precisa entender para finalizar? Geralmente, aquilo que a gente sente e pensa é o que é a origem das nossas ações. Então, vamos entender. Geralmente, se eu tô me sentindo mal, por exemplo, eu vou deixar de me mover. Ou se eu tô me sentindo bem, eu vou me mover. Ou se eu tô pensando que eu sou capaz de alguma coisa, então eu vou me mover, porque eu acredito que eu sou capaz. Mas se eu ficar pensando que não, eu não sou capaz, então eu não vou me mover. Certo? Geralmente a gente se move por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, tá? Mas o nosso Pai do Céu, Ele quer que a gente continue avançando, continue agindo, continue obedecendo Ele, independente do que a gente está vendo, independente do que a gente está sentindo ou pensando, independente se a gente está com vontade ou não. Por quê? Porque o Senhor vai recompensar pensamentos, sentimentos? Não. O Senhor vai recompensar aqui que Ele falou? Ações. É pelas ações que a gente vai ver se uma criança é pura e justa. É pelas ações. Então, nós somos salvos pelas nossas ações? Não. Mas são as nossas ações que vão comprovar a nossa fé. Que vão comprovar que a gente está ajustado ao Senhor. São as nossas ações que vão revelar quem está nos guiando. Nós estamos sendo guiados por nós mesmos ou estamos sendo guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que é um espírito de equilíbrio, que é um espírito de domínio próprio. Amém? Amém, família? Me conta aqui se está fazendo sentido para vocês essa metodologia, se vocês já estão aplicando essa metodologia quando vocês estão lendo a Bíblia sozinhos em casa. Me conta se está fazendo sentido, quero saber, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e também compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, tá bom? Não retenha as bênçãos que o Senhor te envia. Um beijo no seu coração, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.